Nós, desde o início, deixamos esses fatos do último dia 8 de janeiro a cargo das instituições que estão funcionando, porque desde o dia 1º de janeiro há de convir que tem um país em que as instituições voltaram a funcionar. Desde o dia 8, nós entregamos esses fatos para apuração por parte da polícia, para apuração conduzida pelo senhor ministro da Justiça, para as denúncias que correm no âmbito da Procuradoria-Geral da República e para o inquérito dos atos antidemocráticos presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. O que ocorre é que no passado a reação democrática que existia ficava apenas singularizada e isolada na atuação do ministro Alexandre de Moraes no âmbito dos atos antidemocráticos. A partir de 1º de janeiro e, sobretudo, a partir dos atos criminosos, como você muito bem destacou, e terroristas do dia 8, começamos a ter uma ação institucional de combate a isso. A Polícia Federal passou a atuar nesse sentido. Toda semana vocês estão noticiando ações e operações de prisão de executores, de mentores e de financiadores dos atos. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos, passou a ter o apoio institucional do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. No âmbito militar, inquéritos policiais militares estão sendo instaurados. Ainda no âmbito civil, ainda ontem, nós tivemos a prisão, pelo menos de 4 policiais militares denunciados ou envolvidos nesses eventos. Então, desde o dia 8, para nós, isso aí é um caso da polícia. Isso é um caso para ser cuidado pela Justiça. A agenda que nós queremos é a agenda para a reconstrução do Brasil, que não é uma agenda simples. Por isso que, via de regra, nós falamos. Não é à toa o que aconteceu nesse país. Nós, só de vítimas de Covid, nós tivemos 11% dos que morreram no mundo, enquanto a nossa população é de 2,3%. Na área da cultura, houve um desmanche de todas as políticas culturais. Nós recebemos o país no âmbito de uma grave crise econômica e com 33 milhões de brasileiros passando fome. Então, obviamente, esse é o passivo que nós temos uma agenda ao Congresso Nacional, orientada pelo presidente e pelo seu governo, para já começarmos a enfrentar a partir de agora. O debate que a gente quer travar com a sociedade brasileira é o debate sobre a mais alta taxa de juros do planeta nesse momento, 13,75%. Veja, a segunda taxa de juros do planeta é a da Turquia e é de 9%, com inflação acima de 50%. Há algo de muito errado quando em um país nós temos uma taxa de 13,75%, com inflação de 6%, 7%. Eu não estou dizendo que a inflação está baixa, a inflação está alta, mas os signos não batem. Nós queremos debater isso com a sociedade brasileira, porque, convenhamos, nós respeitamos o Banco Central, respeitamos o presidente Campos Neto, respeitamos que foi consolidado pelo Congresso Nacional. Eu votei contra, mas fui vencido em relação à autonomia do Banco Central. Mas, convenhamos, o tema da taxa de juros não é um tema que pertence somente ao Copom, é um tema que pertence a todo o setor produtivo brasileiro. Interessa ao pequeno empreendedor, interessa ao grande industrial, interessa ao médico comerciante, ao grande comerciante, ao dono do supermercado e, enfim, interessa à sociedade brasileira. Veja, hoje, o ministro Haddad, em uma reunião que nós tivemos, chegou a dizer o seguinte: se nós quisermos fazer uma PPI, a empresa privada que participa da PPI vai pagar 20% de juros. Qual é a empresa privada, qual é a iniciativa privada hoje que vai topar fazer PPI a essa taxa de juros? Então, esse tema não pertence nem somente ao mercado, nem somente ao Copom. É um tema da sociedade brasileira. E o que o presidente da República buscou desde o início é travar esse debate com a sociedade brasileira. Perguntam, alguns ficam preocupados ou, abre aspas, nervosos, fecha aspas, de que o presidente do Banco Central virá ao Congresso Nacional. O presidente do Banco Central precisa vir ao Congresso Nacional sempre, porque existe aqui no âmbito do Senado a Comissão de Assuntos Econômicos, será instalada na última semana de fevereiro, primeira semana de março. É natural que venha aqui o ministro está fazendo, o presidente do Banco Central, e que esse debate ocorra com a sociedade brasileira. Mas daí, só para ser mais claro, não tem nenhuma iniciativa para revisão do status para o qual o Banco Central foi alçado e que foi aprovado pelo Congresso Nacional há 2 anos. Até o ambiente do diálogo sobre essa taxa de juros. O que queremos debater, e vamos debater com o Banco Central, porque, vejamos, a autonomia do Banco Central não quer dizer autonomia em relação à sociedade brasileira. Aliás, o Banco Central exige
por conta de objetivos públicos que estão alçados em lei, que tem que ser alcançado. Dentre esses objetivos, meta de emprego e de redução do desemprego e metas de inflação, entre outros. Esses objetivos, e junto com isso, meta de crescimento, esses objetivos não dialogam com uma realidade que está sendo colocada. Nós temos inflação de demanda, por que a taxa de juros de 13,75? Nós precisamos de explicações objetivas em relação a isso. Incerteza fiscal, não me venham falar de incerteza fiscal em relação ao governo. O ministro Haddad, o meu colega líder do governo aqui no Senado, já anunciou que até em abril nós teremos uma nova proposta de âncora fiscal para aprovar aqui. Ainda ontem o ministro Haddad reuniu comigo e reuniu com os demais líderes do governo e também com líderes aqui do Senado para dizer que a reforma tributária pode representar para nós 10%, pelo menos, de crescimento econômico, 10% de crescimento do nosso produto interno bruto, somente com a sua aprovação, com a sua apreciação. Isso é uma determinação do governo aprovar a reforma tributária. Veja, tem uma medida provisória do CARF, Dani. A medida provisória do CARF, ela representa uma recuperação para os cofres da União de quase R$1 trilhão. Veja, esse status do CARF que hoje está colocado é um status único no mundo, não tem outro país no mundo. E é um status, por ser único no mundo, pode nos trazer consequências, inclusive para nós ingressarmos na OCDE, porque somente aqui nós temos uma circunstância que não me venham dizer que é indúbio para o contribuinte, é indúbio para o sonegador. É uma circunstância em que o empate no âmbito do CARF, que só alguns chegam até a instância de deliberação do CARF, beneficiou ao longo desses 2 anos de vigência desse atual sistema 120 empresas e outras 100 mil sequer chegaram a se beneficiar, a buscarem, a terem esse benefício. É isso que queremos discutir. E isso são medidas fiscais concretas, que inclusive o próprio Banco Central, na última ata do Copom, apontou como medidas apoiadas e aprovadas por parte da equipe econômica. É uma necessidade da sociedade brasileira, como você muito bem coloca, Yuri. Ora, se é uma necessidade da sociedade brasileira este problema, eu vou tratar assim, da taxa de juros, então, a política é a esfera de decisão e a esfera porta-voz da sociedade brasileira, visto que nós estamos sob a égide de uma democracia representativa. Se é uma necessidade da sociedade brasileira, é óbvio que os agentes da política têm que sobre ela se manifestar, seja o presidente da República, nos liderando neste caso, seja os membros do Congresso Nacional. Então, é uma necessidade da sociedade, porque assim, não há, assim, sendo claro e direto, Yuri, não tem como não se resignar com uma expectativa, segundo o mercado, de crescimento de 0,77%. Nós não podemos passou essa época de que tinha governo que vinha o horizonte em que o crescimento poderia ser abaixo de 1% e ficava com a boca escancarada, cheia de dente, vendo a hora da morte chegar, com brasileiros no desemprego, com a economia se deteriorando, com empresas fechando. Né? E passou da época em que o presidente da República deixava de tratar os assuntos que interessavam centralmente à República e centralmente ao país, e passava em lives durante a semana a tratar coisas de interesse menor e pautar sobre coisas de interesse menor que não interessavam à sociedade. Interessa ao governo do presidente Lula, que nos lidera, interessa a todos nós debater a taxa de juros, porque queremos debater a taxa de juros porque o país tem que crescer. O país tem que crescer porque tem que gerar empregos, o país tem que crescer porque tem que tirar 33 milhões de brasileiros que estão passando fome e outros 140 milhões que estão em situação de segurança alimentar. É por isso que esse debate tem que ser pautado e é por isso que o presidente nos lidera para debatermos sobre isso.